Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós temos uma imensa alegria de apresentar para vocês uma pessoa que eu aprendi a admirar bastante. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que pela presença com que fala e pela profundidade dos seus conhecimentos e pela verdade que eu sinto naquilo que ela transmite, me cativou profundamente. Então eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos e agradecer pela oportunidade da professora Alessandra estar aqui conosco. Muito obrigado, professora Alessandra, por ter aceitado esse convite. Vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la com relação ao tema autocuidado e o cuidado com o outro em tempos de sociedade tão adoecida. Rogo a Deus para que a senhora seja devidamente inspirada, como sempre, para poder nos brindar com essa sua fala. Muito obrigado. Viu? Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite a cada um e a todos. Muitíssimo obrigada pela forma amorosa e delicada com que eu fui acolhida hoje. E o meu desejo é poder partilhar um pouco com vocês do que eu tenho estudado e vivido nesse que é o meu ofício, que é cuidar das pessoas. Eu trabalho com esse ofício há mais de 23 anos, crianças, adolescentes e adultos. E a ideia é a gente poder conversar um pouquinho. Quem quiser me interromper durante a minha fala, fique à vontade. Acho que começamos de uma maneira muito bonita. Eu estava prestando atenção, vocês são um coral belíssimo, né? E a ideia do coral é exatamente essa, para mostrar como a gente fica mais forte e melhor quando a gente está junto. Então, sozinho, tudo é muito difícil. A gente nem sobrevive. A espécie humana é a única espécie que a gente, quando nasce, a gente ainda nasce precisando desenvolver os neurônios da gente por um período além do período que a gente estava no ventre da mãe. Então, sozinhos, a gente não consegue sobreviver. A gente precisa do outro para poder nos tornar humano. E não vai ser qualquer outro. Não vai ser qualquer outro. Não vai ser qualquer forma de cuidado. Então, a vida humana, ela começa exatamente como nós começamos aqui hoje. Reunidos para cuidar. E com algo muito valioso, todas as sociedades, todas as religiões, todos os rituais possuem música. O ser humano é ritmo, o ser humano é música. Dentro de nós, quando o nosso organismo está equilibrado, é música. Tem uma música que a Leila Pinheiro canta que diz: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Dentro de nós, quando está tudo bem, o ritmo está tranquilo. O primeiro gesto de que a gente está vivo é o coração batendo. Coração batendo é ritmo. A gente tem um tambor dentro da gente. A nossa primeira conexão com o outro é através de música, é ritmo. É o som da mãe, do pai, do coração da mãe. A gente passou 9 meses ouvindo o ritmo do coração da mãe. Quando esse coração da mãe está tranquilo e sereno, acalma. Todos nós, diante de um ritmo que agrida, diante de um ritmo desafinado, diante de barulho, a gente fica irritado e estressado. Eu pelo menos fico, não sei vocês. Barulho muito grande, chega uma hora que a gente começa a se estressar, a gente começa a se irritar. Quando alguém fala com a gente de uma forma tranquila e serena, se conecta ao ritmo que nos estabiliza e que nos equilibra. E eu estou começando a falar da história de ritmo, porque o sofrimento é quando a gente desafina. Quando a gente desafina a conexão com a gente, quando a gente desafina a conexão com o outro, quando a gente desafina a conexão com a nossa espiritualidade, com as nossas relações mais amplas. E quando é que isso acontece? Todo dia. Todo dia. Não tem ninguém, eu imagino quantas vezes você deva ter que afinar esse instrumento por dia,
Todo mundo que vai tocar um violão, vocês podem prestar atenção que a pessoa fica lá o tempo todo, toca uma música, afina de novo, toca uma música, afina de novo. A gente tem que afinar o instrumento da gente toda hora, porque é muito fácil a gente se desafinar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A sociedade que a gente vive, ela está bastante desafinada, né? A gente tem alguns elementos que são característicos, e assim, mas o sofrimento faz parte da história humana. Faz. Ao longo de toda a história humana, nós vamos ter os mesmos elementos. Inveja, briga, ciúme, mágoas, raiva, desamor, intriga. Isso vai estar presente ao longo de toda a história da humanidade. Só que a potência desses afetos, afinados e desafinados, nunca foi tão grande. Para vocês terem ideia, a quantidade de informações que foram produzidas nos últimos 2 anos superou toda a quantidade de informações produzidas até hoje na história humana. Isso não é pouca coisa, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde internet, os meios digitais, nos desafinam o tempo todo. Hoje em dia, se a pessoa esquecer o celular em casa, ela volta. É como se ela não vivesse. E pense numa coisa que desafina. Tira a sua concentração, você não consegue fazer nada, né? Você fica, será que alguém gostou? Será que chegou mensagem? Né? Às vezes o celular não está nem perto de você, mas você está em Wi-Fi com o celular. Né? Ali, conectado com ele. Então, o celular faz com que a gente tire algo valiosíssimo, que é fundamental para a gente afinar o instrumento, que é a conexão com o outro e com a gente. E para isso a gente precisa tempo. A subjetividade humana é algo que se constrói no espaço e no tempo. A internet, ela veio subverter um pouco essa lógica. A gente parece que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, simultaneamente, que a gente pode realizar, mas na verdade a gente não está. Então, essa sociedade adoecida, ela tem uma internet que traz uma quantidade absurda de informações que a gente não consegue processar, uma rapidez que é além da nossa, porque se a gente parar para pensar, quem é da área de informática, quem, né? Às vezes você tinha aquelas salas enormes com milhares de servidores. Quem lembra do primeiro computador tinha 32 mega de memória. Hoje um celular tem 124 GB. Para a gente ter a memória que tem hoje no celular, a gente teria que andar hoje com 5 malas de disquete, né? Carregando disquete. Então, a quantidade de processo, a velocidade que a gente pode processar hoje é muito rápida. A lógica da tecnologia é muito rápida. Mas aí eu pergunto para vocês, quantos anos leva alguém para fazer 15 anos? Os mesmos 15 anos. A gente não consegue acelerar a experiência da construção humana. E a gente fica numa tensão muito grande, querendo acelerar o que não pode ser acelerado. Quanto tempo a gente leva para elaborar uma perda? Quanto tempo a gente leva para se apaixonar por alguém? Quanto tempo a gente leva para cicatrizar uma dor de cotovelo? Ixi, né? Pois é. Uma semana tá ótimo, né? Pode às vezes anos nisso aí, né? Coisa evoluída, né? É um i7, né? É um processador i7. Então, o tempo humano para processar as experiências humanas é outro. E quando a gente quer aplicar a lógica da tecnologia para a experiência humana, isso já vai provocar uma desafinação profunda, que a gente fica tentando funcionar no mesmo ritmo, mas não consegue. Porque seres humanos são seres artesanais, cada um é igual. Eu posso fazer uma máquina em série, eu não tenho como fazer pessoas em séries. Cada ser humano é uma experiência de vida absolutamente única, singular e irrepetível, com a sua história, com as suas paixões, com seus dramas, com os seus gostos, com a sua forma de expressar quem é de uma forma insubstituível. Então, a internet tira da gente
muitas das possibilidades de expressar e de construir esse humano do lado artesanal. O ser humano precisa de cheiro, de abraço, de contato, de cafuné. Só aqueles emoticonzinhos, beijinho, não dá conta não, né? Num dia difícil você precisa de colo, precisa de abraço, precisa, né, de gente que chegue junto, e só o contato virtual não dá conta. Um segundo ponto que nunca tivemos tanto ao longo da humanidade, pela expansão do capitalismo, pela forma como a globalização se desenvolveu, é a lógica do consumo. Nunca tivemos uma sociedade onde se consome tanto. E a lógica do consumo também só se sustenta se as coisas forem descartáveis. E quando a lógica do consumo é aplicada para a lógica das relações humanas, a gente fica muito vulnerável. Porque a gente passa a sentir como se a gente fosse também um liquidificador ou um celular que a qualquer momento vão olhar e dizer, está ultrapassado, vou querer outro. Né? Então, essa lógica do consumo faz com que a gente nunca possa estar satisfeito com o que a gente tem, nunca possa aproveitar o que a gente tem, a gente está sempre pensando no próximo, a gente fica sempre à frente, e isso afeta as relações de uma maneira que faz com que a gente construa vínculos superficiais, frágeis, com dificuldade de aprofundar, com dificuldade de construir algo que é fundamental para a construção da subjetividade, que é permanência no espaço e no tempo. A gente precisa de constância para se sentir existindo e para poder confiar e para poder construir laços. Na hora que as coisas são muito frágeis, é assim, poxa, você é o grande amor da minha vida essa semana. Eu vou te amar até que o próximo crush nos separe. Né? As coisas ficam muito instáveis e não tem nada que desafine mais um ser humano do que instabilidade e insegurança. Nós precisamos de segurança para nos sentir existentes, porque nascemos de uma forma muito frágil e muito desamparada. Já pensou para um bebê, não sabe quando o pai chega, não sabe quando vai mamar, não sabe se vai chegar alguém para limpar o xixi, para limpar o... Isso é desesperador. Tem gente que até adulto, se a pessoa marcar e o outro não chegar, fica desesperado, achando que alguma coisa de ruim aconteceu. Segurança é fundamental para a nossa saúde mental. Segurança é um elemento importantíssimo. E a fragilidade dos vínculos hoje, nessa sociedade adoecida, fica extremamente comprometida. Um terceiro ponto, violência. Nunca estivemos diante daquilo que a Hannah Arendt chamaria banalização do mal. Nunca parece que a vida humana ficou tão descartável, tão insignificante, tão desvalorizada, tão sem sentido. Esse nível de violência faz com que a gente adentre num sofrimento terrível, que é olhar para o outro e poder pensar que eu não significo nada para aquela pessoa. A sensação de poder ser exterminado ou aniquilado pelo outro rompe aquilo que é de mais precioso, que é o pacto social, a fraternidade. A fraternidade é aquilo que do amor a gente destina a todos os seres humanos. A fraternidade é aquilo que faz com que eu olhe para um outro, o torne meu semelhante, possa destinar a ele um quanto do amor, e por conta desse amor que eu destino a ele, eu o protejo da minha maldade. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente sempre acha que a maldade, o que tem de horrível e o pior, está sempre no outro. Né? A gente nunca acha que está na gente. E esse é um dos grandes desafios. O nosso maior inimigo somos nós. As coisas mais terríveis, elas estão primeiro dentro de nós. São elas com as quais nós temos que nos deparar quando a gente desafina. Quando a gente desafina é porque a gente sentiu raiva, porque a gente sentiu mágoa, porque a gente sentiu tristeza, porque a gente não consegue perdoar, porque a gente se sente arrogante, porque a gente guarda rancor em relação ao outro, porque principalmente a gente não se perdoa.
Então, quando a gente adentra nesse lugar de confronto com as nossas questões difíceis, e isso é difícil, ninguém quer ver as suas coisas horríveis. Quando a gente se depara com as coisas horríveis da gente, o que é que a gente faz? Joga para o outro. Ou então, como é tão difícil se deparar com as nossas coisas difíceis, a gente não consegue. Aí o aparelho psíquico tem um elemento que ele usa como defesa psíquica, que ele recalca. A gente esquece. A gente não consegue ver. E muitas vezes as coisas terríveis da gente, elas se expressam através do nosso corpo. A gente fica doente. Vocês já tiveram uma dor de cabeça depois de ter uma raiva? Né? Já tiveram um dia que você estava com vontade de dizer um monte de coisa com a pessoa, não conseguiu, depois você começou a ficar nauseado, vomitar, colocar um monte de coisa para fora? Né? Porque às vezes o que a gente não consegue pensar, o que a gente não consegue falar, sai através do corpo ou sai através das nossas relações mais difíceis. Então, a gente tem uma sociedade hoje que está muito adoecida, principalmente no campo das relações, no campo dos vínculos. A gente, quando nasce nesse lugar de desamparo, a gente precisa ser acolhido por um outro. Todos nós aqui só chegamos onde chegamos porque fomos acolhidos. Por um pai, por uma mãe, por uma tia, por uma avó, por alguém que destinou um tanto do seu amor para jogar para a gente. Se nós não tivéssemos sido investidos de amor, a gente não sobreviveria. Gente, quanto precisa amar uma pessoa para limpar cocô dela? Para acordar no meio da noite, sabe? Eu já ouvi tanta gente dizendo assim, olha, eu comecei a dormir depois de 4 ou 5 anos que a pessoa nasceu. Né? Não tem mais noite de sono, acordar no meio da noite para o hospital, né? E fazer uma série de coisas. Então, isso só é possível se eu olhar para aquela criaturinha e disser assim, que bênção ter você na minha vida. Que alegria, eu vou fazer o possível para poder cuidar de você. Só que para eu olhar para alguém e cuidar bem, é preciso uma palavra que tem estado em extremo desuso ultimamente e que as pessoas perderam essa capacidade, que significa empatia. Se eu não conseguir reconhecer a necessidade do outro, eu não vou conseguir cuidar. Eu posso estar muito bem, muito feliz na minha festa, alegre, saltitante, e nem me dar conta que um pobre bebê que está em casa chorando, esgoelando, vai estar com fome de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Às vezes a minha vida pode estar uma maravilha e isso fazer com que eu não reconheça que o outro possa estar passando por uma dor e eu precisar baixar um pouco da minha extrema felicidade, do momento mais maravilhoso da minha vida, para ter que ser solidário com alguém que está sofrendo. A empatia é essa capacidade de eu me conectar emocionalmente com o outro e perceber a necessidade disso. Né? Perceber a necessidade de cuidado, perceber a necessidade de afeto, perceber a necessidade de comida, perceber a necessidade de trabalhar. Todos nós temos muitas necessidades. Quando a gente fala de autocuidado, a gente vai falar aqui quais os cuidados que a gente precisa ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o nosso corpo e com as nossas relações. A gente precisa cuidar disso o tempo todo, porque isso vai estar conectado com a nossa espiritualidade. Então, a gente não pode cuidar só de uma coisa. Lembre, o segredo é o equilíbrio. Sem equilíbrio, a gente desafina. E a gente tem... A questão não é quantas vezes a gente vai desafinar. A sabedoria é quantas vezes a gente vai conseguir afinar de novo. Todas as pesquisas que envolvem estudos sobre estresse mostram que os grandes vilões de estresse têm a ver quando a gente aumenta os níveis de cortisol, quando a gente está diante de situações que a gente não consegue resolver. Existirá algum dia que a gente não vai ter estresse? Não. Mas o que é que vai nos proteger? Os fenômenos curativos que a gente consegue encontrar para ir amenizando esses estresses. As pausas que a gente dá, os vínculos protetivos que a gente tem. Se a gente consegue colocar intervalos nas situações difíceis para imprimir eventos protetivos, eventos prazerosos, a gente consegue achar pequenas rupturas nas coisas que nos estressam e nas coisas que nos cansam. Então, voltando para a história do bebê.
O bebê está lá, desamparado, precisa de um ser humano que empatize com ele, que olhe e cuide. Um bom cuidado só é possível com empatia. Às vezes a gente está com fome e o outro está com sono. Aí a gente chega e diz assim, vamos comer. Aí o outro, não quer comer. Quer sim, porque eu quero comer, você tem que querer comer também. Né? A pessoa, não, mas vai você comer porque eu quero é dormir. Não quero ir comer sozinho. Vou comer, mas eu estou com sono. Não, mas você tem que ir. Então, a empatia é o oposto do egoísmo. E na sociedade que a gente vive, que aí entra a quarta característica, uma sociedade extremamente narcísica, ela é anti-empática. Né? Uma sociedade narcísica, onde cada um só pode pensar no seu bem-estar, no seu bem-querer, que é aquela máxima, você quer, você pode, só você que importa, você é o número 1, você é the best, você é o campeão, você é incrível, você é o máximo, né? E o resto que se exploda. Nesse tipo de sociedade, com essa lógica, a gente perde a noção do outro. Quando a gente perde a noção do outro, quando a gente perde a alteridade, a gente perde muito mais do que o outro. A gente fica solitário e vazio. Porque a gente precisa do outro para saber quem a gente é. O que falou que eu sou professora. Eu não poderia ser professora se eu não tivesse aluno. É o aluno quem diz que eu sou professora. Ser professor sem aluno não existe. Né? Ser um médico sem paciente não existe. Então, fazer algo pelo outro ajuda a me reconhecer. Todas as pesquisas existentes atestam que quando você desenvolve ou participa de um projeto social, isso volta, empoderando autoestima e esperança e bem-estar. Então, quando a gente faz algo de bem para o outro, isso retorna. Então, quando alguém é empático, quando a gente recebe bons cuidados de alguém que presta atenção na gente, que identifica que quando eu estou com sono eu preciso dormir, que quando eu estou com fome eu preciso comer. E às vezes as pessoas não percebem o que os outros precisam. Querem projetar as suas necessidades em cima dos outros. Querem que os outros queiram aquilo que eu quero, sem considerar que aquilo que o outro quer pode ser completamente diferente daquilo que eu queira que ele queira. Deu para entender? Né? Então, quando a gente quer que o outro queira uma coisa que não é o que ele quer, o nome disso é violência e a gente desafina. E aí o ser humano se rebela porque ele diz, mas não é isso, você não está me entendendo, você não me compreende. E essa capacidade de compreensão é algo extremamente refinado, porque necessita que a gente saia do autocentramento da gente para ir até o outro. Isso é muito complicado, porque nós somos sujeitos que tendemos a querer tudo para a gente. Me compreenda, você não vê o meu ponto de vista, como é que você não entende? Eu trabalho até agora, Ave Maria, tudo sou eu, você é muito injusto, não sei o quê. A gente está sempre se defendendo quando alguém aponta o dedo na ferida, e principalmente o dedo na ferida que faz a gente se deparar com o fato que a gente não é a única maravilha mais perfeita e incrível da face da Terra. Né? Então, aí, essa criança, vocês me desculpem que a minha forma de articular é indo e voltando, mas dá para entender, né? Dá. Então, empatia. Quando eu recebo empatia, né? Quando alguém tem empatia comigo, essa pessoa geralmente vai me oferecer bons cuidados. Porque ela entende o que eu estou precisando, ela reconhece as minhas necessidades, então ela vai me oferecer bons cuidados. Quando eu recebo bons cuidados de alguém que verdadeiramente se importa comigo, isso cria o que vocês cantavam na primeira música, cativar. Isso cria vínculos. Eu não me vinculo com quem não cuida bem de mim, a não ser que tenha alguns problemas psicológicos do campo do masoquismo, né? Aí eu vou escolher só quem me faz mal. Mas geralmente eu tendo a ter os meus amigos, a ter as pessoas, a trabalhar com pessoas que eu sei que vão cuidar bem de mim, e são esses que eu vou fazer vínculos. Quando eu faço bons vínculos com as pessoas, eu me sinto especial, eu existo, eu sinto que eu posso ser quem eu sou, eu posso experimentar a conexão do meu corpo com a minha mente, porque eu posso experimentar os meus sentimentos sem ter que negá-los, eu posso reconhecer o que eu sinto, o que eu penso, eu posso integrar e construir uma visão completa de quem eu sou, e isso vai ser um elemento motor
da esperança, da autoestima e da criatividade. Então, para eu ser capaz de ter bons cuidados comigo, eu preciso ter recebido bons cuidados do outro. E a gente não consegue ser empático, a gente não consegue cuidar quando a gente não está bem. E existem muitas coisas que facilmente nos deixam a gente mal, né? O Freud vai dizer que existem 3 fontes sempre de sofrimento. O temor de que aconteça alguma coisa com o nosso corpo. Então, quando a gente se sente em perigo, a gente fica mal, a gente fica ansioso, sejam perigos reais ou imaginários, concretos, a gente vê um leão no meio da rua, ou a gente imaginar que vai ser demitido, a gente imaginar que vai acontecer alguma coisa ruim, provoca o mesmo efeito. A sensação, o medo de adoecer, o medo de acontecer alguma coisa no nosso corpo, a sensação de não poder contar com o nosso corpo como a gente costumava, por isso que às vezes os processos de envelhecimento são tão difíceis, por isso que quando a gente fica doente, a gente fica tão instável e tão vulnerável, porque não ter controle sobre o nosso corpo e saber que pode acontecer alguma coisa com ele, nos provoca muito sofrimento. Uma outra fonte de instabilidade são os fatores externos, que a gente não tem controle. Eu não sei quando vai chover, quando vai fazer frio, se vai cair um meteoro, se vão bater no meu carro, se o vizinho vai dar uma festa. Eu não tenho controle sobre isso. E o terceiro ponto, que é o mais complexo, são as relações humanas. As relações humanas são fonte de muito sofrimento, exatamente por isso. Porque eu geralmente tendo a querer controlar os afetos dos outros. A gente não tem nada mais valioso para alguém que ama do que querer ser amado. Todos nós queremos ser amados pelos nossos objetos de amor. A gente quer ser amado pelos nossos amigos, a gente quer ser amado pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros e pelas nossas companheiras. Mas qual o controle que a gente tem disso? Qual o controle? Quem pode garantir que vai amar alguém até o fim da sua vida? Não fiquem desesperados, não. Ai, meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso, né? Mas a gente não pode garantir o do outro, mas também não pode garantir o nosso. A gente não pode garantir o nosso. E aí tem uma outra coisa linda nisso, que é o seguinte: nós estamos condenados à liberdade. Nós somos seres de livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que fazer com o nosso sofrimento. Nós podemos canalizar o nosso sofrimento para algo destrutivo, ou nós podemos canalizar o nosso sofrimento para nos aprimorar. A gente pode canalizar uma mágoa, a gente pode canalizar uma raiva para destruir o outro, e implementar um projeto de vingança, e implementar um projeto destrutivo, ou a gente pode utilizar uma raiva, uma situação difícil, para pensar qual é a minha parte nisso, e desenvolver o perdão, e desenvolver a tolerância, e desenvolver a compreensão conosco e com o outro. Porque algo que adoece profundamente se chama mágoa. Guardar mágoas dentro de si é igual ficar fazendo uma aplicação no fundo de investimentos de culpa que vai crescendo e vai lhe corroendo por dentro. Porque a mágoa é um elemento profundamente gerador de culpa. Porque quem guarda mágoa fica pensando o tempo todo em se vingar do outro. Que o outro sofra alguma coisa terrível. Que o outro pague pelo sofrimento que ele fez passar. Na hora que você fica alimentando essa mágoa, um lado seu se sente culpado, porque geralmente, quando a gente tem mágoa de alguém, é porque emocionalmente a gente está conectado com aquela pessoa. As nossas relações com quem a gente ama são ambivalentes. O que é isso? A gente quer bem e a gente sente raiva. E quando a gente sente raiva de alguém que a gente quer bem, isso gera culpa, porque a gente fica com medo que os nossos desejos causem algum dano naquela outra pessoa. Então, a gente ser capaz, isso é dificílimo, de perguntar qual é a responsabilidade que a gente tem no sofrimento que o outro nos causou,
ou qual é a nossa responsabilidade no sofrimento que a gente causou ao outro, não é fácil. É estranho, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho no sofrimento que o outro me causou? Mas o outro me causou, não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem. Sabe a criança que às vezes fica arengando, até a hora que o outro perde a paciência, dá um cascudo e diz, não tem nada a ver com isso, foi ele. Né? O que é que a gente faz? E isso é uma questão fundamental, porque assim, todos nós, em última instância, somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Nós temos o poder de livre-arbítrio. Eu estou falando responsabilidade, não estou falando culpa. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um compromisso. Vixe. Estou falando de compromisso. Ai, meu Deus do céu, né? Tá tudo bem? Vocês estão... Ótimo. Tá, muito obrigada. É porque eu tenho um problema, às vezes eu digo para os meus alunos que a gente faz quase rave acadêmica. Segunda-feira eu dei aula B, C, D, E, F e eles ainda queriam ficar. Então eu falo muito. Quando vocês estiverem já querendo ir embora, vocês me digam, porque senão a gente fica aqui na primeira maratona, né? Então, assim, que cuidados a gente precisa ter com a gente para não desafinar? A gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente fica com pensamentos repetitivos e pensamentos repetitivos autodestrutivos, ruminando culpa. Ninguém nunca aconteceu isso, né? Ficar ruminando culpa, né? Mas por que eu fiz isso, né? Mas eu devia ter feito diferente. A gente fica com a síndrome de Deus. A gente fica querendo ser capaz de ler o futuro do universo para, de posse de uma informação futura, a gente ter sido capaz de aplicar no passado para não cometer os erros do presente. Fácil, né? Se eu devia ter sabido. Você se cobra ter sabido a informação do futuro. Narcisismo. Então, às vezes, a gente fica ruminando pensamentos rígidos, a gente fica ruminando pensamentos que não mudam, e geralmente são pensamentos de culpa, geralmente são pensamentos que vão gerar algum tipo de ansiedade, geralmente são pensamentos que dizem de uma visão da gente mesmo negativa, a gente começa a se culpar, a colocar para baixo, aí a gente fica numa rigidez que vai adoecendo, que vai deixando a gente muito mal. Aí a gente não se perdoa, a gente começa a fazer um crime contra a nossa humanidade, que é se comparar. Aí a gente começa a fazer comparações. E isso é uma coisa que, assim, todo mundo aqui tem uma prima incrível. Né? Todo mundo tem um primo maravilhoso, tem um colega de trabalho fenomenal, tem aquela pessoa que é, né? Parece que veio uma nave alienígena do planeta perfeito, que é exatamente para ser seu vizinho. Então, e aí a gente começa a achar que se a gente fosse uma outra pessoa que não a gente, a vida seria muito melhor. E quando a gente começa a fazer isso, não precisa de ninguém para fazer mal a gente não, porque a gente já está no caminho de se atacar. Aí a gente começa a se atacar porque a gente não é tão bonito, porque a gente não é tão inteligente, porque a gente não é tão sarado, porque a gente não é tão incrível, porque a gente não tem aquele esposo maravilhoso, aquela esposa, porque o menino da gente, meu Deus, vai ficar de recuperação, né? Porque a gente não sabe fazer aquela comida maravilhosa, porque a gente não consegue acordar 4 horas da manhã para ir para a academia de ginástica, né? Aí a gente começa a atacar e a fazer uma coisa terrível, que vai minando o amor que a gente sente pela gente. A gente começa a ter vergonha de quem a gente é. A gente começa a pensar que a pessoa que a gente é sofreu um defeito de fábrica, poderia ter tido uma versão, um upgrade melhor, né? E a gente começa a ficar insatisfeito com quem a gente é. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Alimentar esse tipo de pensamentos é terrível. Vai gerando culpa, vai gerando baixa autoestima. E a culpa não é só nossa, porque tem um contexto social todinho que diz que você só pode ficar feliz com você se você for perfeito, se você for incrível, se você for o top of the top, se você for o master. Você não pode ficar feliz com você se você for só você mesmo, né? E aí, o que acontece é que a única pessoa que você vai poder ser é você mesmo, né? E aí, quando a pessoa que você é, você acha que não teria orgulho e alegria suficiente em habitar a sua própria existência, você começa a ter um grande problema. Porque aí as ideias que você começa a ter
a seu próprio respeito, ou vão ser de recriminação, ou vão ser de ataque, ou vão ser de desamor. Você não vai conseguir olhar para você com ânimo, com afeto, com entusiasmo, com querer bem, que é igual aquele olhar que a gente recebia dos pais quando era bebê, que todo pai olha para o filho e diz assim: é a coisa mais linda do mundo. Mesmo que não. A gente precisa manter esse olhar vivo dentro da gente. Na hora que a gente perde esse olhar, de olhar pra gente e dizer: mas eu sou a coisa mais linda e fofinha do mundo, né? Como eu gosto da minha vida, de quem eu sou, a gente fica numa situação perigosa. Então, quando a gente começa a alimentar pensamentos de vingança, pensamentos de culpa, pensamentos de autodepreciação, pensamentos de comparação, pensamentos destrutivos, a gente está alimentando o pior dentro da gente. E a gente está fazendo com que amplifique o lado destrutivo dentro de nós. Quando o lado destrutivo dentro de nós se amplifica, a gente só consegue ser porta-voz de raiva, de mau humor. Aí sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo? Que pode ter uma coisa 99% maravilhosa, ela só vê o 1% que não prestou, né? E ela vai só naquilo. E ela faz aquilo com os outros porque ela faz aquilo por si própria. Porque ela não consegue ver a beleza do jardim, ela só consegue ver a erva daninha, ela só consegue ver as coisas terríveis, né? Quando a gente começa a poder ver a beleza dentro da gente, mas a beleza dentro da gente do jeito que é possível. A beleza que é possível dentro da gente é a gente encontrar a beleza do nosso jardim interno. Sendo que no jardim de um vai ter orquídea, no jardim de outro vai ter flor do campo, no jardim de outro vai ter cacto, no jardim de outro vai ter outra coisa. E na hora que eu não enxergar a beleza do que eu posso ser, do que eu tenho, e ficar só querendo destruir a beleza do jardim do outro para não me incomodar, ou então querendo ser feliz só se eu tiver o que o outro tem e eu não tenho, eu não consigo produzir a beleza da vida, que é realmente a reunião das espécies e das diferenças. Se fosse tudo igual, não teria graça. Segundo ponto, cuidado com o corpo. Nós temos um corpo, ainda bem. Esse corpo é o que dá materialidade para a gente realizar nossos pensamentos e nossos sentimentos. E a gente precisa cuidar dele e às vezes a gente esquece. A gente esquece que tem uma matéria que a gente precisa cuidar e cuidar bem dela. A gente precisa cuidar do que a gente come, a gente precisa cuidar de fazer exercício físico para esse corpo estar em forma quando a gente precisar dele. Eu preciso dormir, eu preciso receber carinho nesse corpo. A maioria de nós, o pobre do nosso corpo só recebe ataque. É da poluição, agressão do sol, né? O povo empurrando. Quais os carinhos que você faz ao seu corpo? Quantas vezes você faz uma massagem no seu corpo? Quantas vezes você se permite um carinho, um querer bem, um se tocar? Tem gente que às vezes toma um susto quando se olha no espelho, faz tanto tempo que não se vê, que quando olha, quem é esse, né? Tem quase uma miragem. Então, a gente precisa cuidar do corpo da gente. O que é que eu coloco para dentro do meu corpo? Que tipo de comida? Que tipo de bebida? O corpo da gente vira também fonte de amor e fonte de ataque. O nosso corpo é fonte dos nossos afetos, dos nossos amores e das nossas raivas. Muitas vezes, quando diante do medo, da angústia e da solidão, a gente ataca o nosso corpo. A gente quer anestesiá-lo, a gente vai para o uso de álcool, para o uso de outras drogas, tentando silenciar o nosso corpo para ver se assim a gente aquieta a nossa mente, mas não aquieta. Os recursos que a gente precisa construir para lidar com medo, angústia e desespero não vêm de objetos externos, vêm dos recursos internos para ser capaz de afinar o nosso instrumento quando ele desafina por conta de uma dessas situações. Então, como eu cuido do meu corpo? Pratico exercício, durmo,
Me alimento bem? O que eu coloco para dentro? Que música eu coloco para dentro? Que alimento eu coloco para dentro? Que abraços? Que qualidade de afeto? Eu me alimento de que emoções para colocar para dentro do meu corpo? Aí a gente entra no terceiro ponto, né? 3 minutos. A gente entra no terceiro ponto, que são os sentimentos. E aí, sentimentos diz como é que eu desenvolvo a amorosidade, a relação, o respeito, a forma como eu exercito isso com o outro, né? Ainda ia falar da questão da criatividade. A gente precisa se colocar desafios, fazer coisas novas, a gente precisa se reinventar continuamente, a gente precisa criar, a gente precisa estar conectado com coisas que dão sentido para a vida. Às vezes a gente faz coisas meramente burocráticas para cumprir rotina. A gente precisa fazer coisas que o coração esquente, que o olho brilhe, que a pele da gente arrepie. A gente precisa fazer essas coisas para se sentir humano, para se sentir vivo, porque uma vida só para acordar, comer e dormir não é vida. E aí a gente precisa cuidar das nossas ações. Isso é muito importante. Às vezes a teoria é linda, o que eu penso é lindo, o que eu digo é lindo e o que eu faço é o oposto daquilo que eu digo. Como é que é a minha ética do cuidado no meu dia a dia? Como é que eu cuido de quem está perto de mim? Eu julgo, eu acolho, eu escuto sem preconceitos, eu me disponibilizo, eu presto atenção a qual é a demanda e a necessidade do outro e eu tento oferecer isso para o que o outro está precisando e não para a minha necessidade. Essa é a ética do cuidado, é um cuidado verdadeiro, quando eu levo em conta a existência do outro. No mundo que a gente vive, esse mundo de egoísmo, que faz com que a gente negue a diferença, com que a gente negue a alteridade, é um mundo de violência e é um mundo de solidão. E a ferramenta que faz com que a gente veja o outro é o amor. Não existe amor só com um. Para existir o amor, precisa ter ao menos 2. A experiência do amor faz com que a gente deseje, o que é o nome daqui, paz e bem. Eu só desejo o bem se eu amar. E se eu perceber que o bem do outro, muitas vezes não é o bem que eu desejo, mas é um bem que é o bem do outro. E quando eu consigo desejar o bem para o outro, e principalmente desejar o bem para mim, aí é que é possível ficar em paz. E paz é essa possibilidade de encontrar o equilíbrio, mesmo diante das situações de desequilíbrio, situações de sofrimento e de dor. Bom, eu teria muito mais para falar. Não, mas vai voltar e vai continuar. Então, não sei, eu espero ter valido a pena vocês terem vindo para cá hoje, né? Eu agradeço muitíssimo. Tem a parte 2, Então, bom, eu realmente agradeço. Eu acho que não tem nada mais luxuoso e nada mais valioso. Eu digo assim, olha, hoje a coisa mais valiosa que tem é saúde mental. É o bem mais precioso. E eu acho que não existe nada mais valioso do que alguém dar o seu tempo para outra pessoa. Porque é algo que a gente não compra, é algo que é insubstituível. Então, na hora que vocês dedicaram uma parcela do tempo, que vai ser insubstituível na vida de vocês, não vai ter como voltar esse tempo, nem como vocês arranjarem mais tempo. E vocês dedicaram esse tempo para estar aqui, nessa energia boa, partilhando os olhares atentos, afetuosos, né? E construindo essa rede de cuidados comigo aqui hoje. Foi um dia muito feliz, é uma noite muito preciosa e inesquecível para mim. Então, muitíssimo obrigada a cada um.